Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Meus irmãos, eu gravei agora recentemente a mensagem de 1 João 3, mas eu pesquisando no canal eu vi que essa mensagem já foi gravada. É a mensagem número 120, maravilhosa. Eu já acabei de ouvi-la e fiquei muito impactado com a mensagem. Foi gravada há um ano. Quem quiser ouvir, quem ainda não ouviu essa mensagem, não assistiu, ela é a mensagem número 120 aqui do canal, tá? Então eu resolvi gravar aqui 1 João 4, 1 João 4 para poder dividir esse pão com vocês. Eu nunca gravei sobre esse tema aqui no canal, né, de 1 João 4, onde fala sobre alerta contra os falsos profetas. Talvez possa ter comentado em alguma mensagem, mas o capítulo todo eu nunca gravei. E eu quero trazer hoje essa curiosidade bíblica aqui porque é interessante saber o que João, né, um nascido do Espírito, uma pessoa que recebeu o Espírito Santo do Pai, o que ele fala sobre quem são os falsos profetas, né, como identificá-los. Para o sistema religioso, é claro que falso profeta são pessoas como eu e outras que estão tentando abrir os olhos daqueles que estão sendo tosqueados dentro dos apriscos, né? Mas os falsos profetas geralmente são esses que mantêm as ovelhas dentro dos apriscos, né? Em João 10, o Salvador fala sobre eles, fala sobre eles serem mercenários, e lá fala que eles mantinham o povo em apriscos, né? Então, assim, quando você aprende a analisar as escrituras, você começa a perceber de que lado você está, né? E muitas pessoas, infelizmente, elas dão mérito àqueles que estão tosqueando as ovelhas, que estão transformando o dízimo, que sempre foi alimento, em dinheiro, para que as pessoas mensalmente paguem seus dízimos e eles possam ter uma vida luxuosa, né? São ofertas que são dadas todos os cultos, quando na verdade nas escrituras as ofertas elas eram dadas para missionários, para pessoas que iam levar a mensagem e precisavam de ajuda, né? Paulo muitas das vezes socorreu a isso, mas ele mesmo não se sentia confortável, porque ele falava que não queria ser pedra de tropeço, né? O próprio Salvador falou que nós não podemos misturar mamon, as coisas do Pai, em Lucas 16, né? E mamon é o dinheiro, são os nossos interesses. Quando você mistura, você acaba deturpando a mensagem do Pai. Então, identificar os falsos profetas não é difícil. O Salvador mesmo falou que pelo fruto você conhece a árvore. Então, você tem que procurar, antes de ouvir uma pessoa, procurar saber um pouco sobre a vida dela, né? Se essa pessoa realmente gera frutos, né? Se sua família é uma família estruturada, não digo financeiramente, mas eu digo em questão de sentimentos, né? Se as pessoas respeitam a pessoa que está falando, a esposa, se ela tem respeito pelo marido, se o marido cuida da esposa, se ele ama seus filhos, se os seus filhos estão do seu lado, porque isso demonstra que ele maneja bem a palavra da verdade, maneja bem a sua vida, sua família, sua casa, então, consequentemente, ele vai também conseguir ajudar outras pessoas, né? Isso nós temos que ficar muito atento. Existem pessoas sinceras. É que é muito difícil de encontrar porque os sinceros eles não ficam fazendo alarde, eles não ficam se vangloriando, né? Então é mais difícil de encontrar. Geralmente uma coisa que eu sempre falo no mundo físico, a gente enxerga o mundo espiritual, né? Você pode perceber que geralmente são os pobres que tentam se parecer rico. Você pode perceber que muitas pessoas, elas são pobres, isso no mundo físico, e elas sempre tentam ostentar, né, nas redes sociais, com roupas caras, né, compram carros, relógios, motos que elas não podem ter, mas é só para ostentar. E muitas pessoas que são ricas não demonstram que são, né? Embora existem aqueles que são tão ricos que não tem como não mostrar que são, mas geralmente o rico não mostra. Isso no espiritual também a gente vê. As pessoas que são ricas espiritualmente, elas não ficam fazendo barulho, né? Elas são o que são. E no momento certo elas geram o fruto que agrada ao Pai. Eu vou começar aqui para não me alongar, essas introduções às vezes acabam alongando um pouco, mas é para dar um entendimento mais completo para entender o contexto, né? Então, como eu comecei dizendo aqui, João ele vai falar sobre um pouco sobre os falsos profetas, né?
E ele fala aqui para as pessoas, ó, não criais em todo espírito, mas provai se o espírito vem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E isso é verdade. Infelizmente, nós temos muitos falsos profetas espalhados hoje, porque ele disse isso há quantos mil anos atrás, né? E desde aquela época os falsos profetas continuam se espalhando pelo mundo, levando uma mensagem falsa. E o que mais eles levam é a velha aliança. Você encontra um falso profeta facilmente quando ele prega a velha aliança, quando ele traz ainda a necessidade de você ir para um templo, quando ele traz a necessidade de você ter um sacerdote, até hoje, sendo que o Espírito Santo já foi derramado, e ele nos faz dignos de agora sermos chamados de filho quando recebemos o Espírito Santo. E o filho tem contato direto com o pai. Ele não é mais escravo, como Paulo fala em Gálatas, agora ele é filho, né? Então, assim, aquele que ainda fica tentando se colocar como pai, como um padre, um pastor, um papa sobre a vida da pessoa, a pessoa aceita isso enquanto ela não nasce do Espírito. Porque quando ela nasce do Espírito, como o Salvador falou em Mateus 23, o Cristo é o seu pai, né? O Espírito Santo do Altíssimo. Quando fala Cristo, fala do ungido, da unção que nele estava. E quando recebemos também essa unção, agora não somos mais órfãos, como está escrito em João 14. Mas só acontece isso quando cremos. Antes disso, ainda ficamos debaixo de homens, ficamos praticando rituais impostos por eles, trazendo sempre da velha aliança para nós, como o batismo, por exemplo, na água, que foi uma prática para um povo que precisava ver para crer. Já trouxe no canal, o símbolo do batismo é o peixe sendo tirado do mar, né? Não é um ritual. João usou essa figura de linguagem para pregar, não é para ser um ritual. Na parte da ceia também, Cristo usando ali o pão e o vinho como um exemplo para os seus discípulos que ainda não tinham o Espírito Santo da verdade, ainda precisavam ver para crer, mas até hoje os falsos profetas trazem isso como um ritual que você tem que fazer, é o batismo na água que eles impõem para que as pessoas sejam batizadas, e aí as pessoas ficam ali como carimbadas, né? Agora você é desse tempo, você não pode sair desse aquário para ir para o outro, né? E aí as pessoas ficam escravas de homens, né? Presas nos apriscos, como eu comecei falando. Aí ele fala assim, ó, nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. É interessante, eu consigo perceber muita manipulação na escrita do livro Bíblia para poder tirar a mensagem verdadeira, porque quando nós confessamos a Cristo, aqui como fala, nós temos que entender que se confessar não é dizer eu creio, porque todo mundo crê, gente. Isso é muito fácil. Qualquer pessoa que fala que crê, então, ela não é, então, um anticristo, ela não é um enganador, ela não é um falso profeta. Coisa mais fácil que tem é a pessoa falar que crê. Mas, na verdade, quando ele fala que confessa, ela está, aqui está dizendo que o Espírito Santo do Pai veio em carne, se tornou homem, como João fala, né, em 1 João, que o Verbo se fez carne. Isso é confessar, que o Verbo se fez carne. É o Espírito Santo dele, mas quando fala Jesus Cristo, a gente enxerga o homem, não consegue entender que é o Verbo, é isso que nós temos que entender, que o Verbo se fez carne. E quando ele sai do corpo, o Verbo volta a ser Verbo, como ele sempre foi. E esse Verbo atua na onde? No nosso entendimento. Mas o sistema mantém ainda o Jesus homem, né? Para que as pessoas fiquem presas a rituais, rituais que ele praticou porque estava no corpo. É tudo manipulado, gente, para que as pessoas não nasçam do Espírito, permaneçam mortas espiritualmente. O livro Bíblia, infelizmente, ele foi muito manipulado para manter o povo morto espiritualmente, porque as pessoas praticam obras que foram necessárias para um povo que estava morto espiritualmente. O povo de Israel terreno, quando Cristo vem, eles estavam adúlteros aos olhos do Pai, estavam mortos espiritualmente, tanto é que quando ele ressuscita lá a Lázaro, quando ele abre os olhos dos cegos, faz os paralíticos andarem, ele estava tentando mostrar para aquele povo que aquele povo estava daquele jeito, porque ele veio trazer a cura espiritual e não carnal. Mas como aquele povo precisava ver para crer, ele praticou tudo fisicamente para o povo poder entender. Por isso que nós temos que renovar o entendimento quando lemos as Escrituras. Aqui fala que todo espírito que não confessa a Jesus não é de Deus. Quem é que não confessa? Quem é que não confessa que você conhece? Não é no sentido de não confessar, de falar, eu creio,
é no sentido de você aceitar a voz do Espírito Santo, porque é o verbo. O verbo está no nosso entendimento. E quando a gente não confessa, ou seja, não ouve a sua voz, nos tornamos um anticristo. Ó, o espírito anticristo é aquele que não confessa, ou seja, que não ouve a voz. Então essa pessoa, ela está desligada do corpo. Ela é um anti, porque ela não está ligada no corpo. Aí ele fala que as pessoas ouviram falar, né, que havia de vir e já está no mundo essas pessoas. Por que que essas pessoas estão no mundo? Porque o Espírito Santo foi dado, mas essas pessoas não creem, não ouvem. Conforme fala em Hebreus 6 também, Paulo fala sobre isso. São pessoas que decaíram, são pessoas que voltaram para as práticas antigas, não aceitam o Espírito Santo, não aceitam ouvir a voz do Criador em seu entendimento. Permanecem ainda na carne, praticando rituais, achando que isso vai de alguma forma salvá-las, né? Aí ele fala aqui, ó, eles são do mundo, por isso falam como é do mundo, e o mundo os ouve. E é verdade, você vê hoje os templos lotados, as pessoas, elas respeitam os pastores hoje em dia, né? Por quê? Porque eles falam coisas que o povo do mundo entende. Eles são do mundo. A mentalidade é do mundo, então o mundo aceita de forma tranquila. Filhinhos, vós sois de Deus e já o tendes vencido, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eu acho interessante que esse verso é muito difundido isoladamente, né? Que maior é o que está em você do que o que está no mundo. E geralmente se fala sobre isso como vencer o mundo, é você vencer aquele emprego que você não consegue, é aquela empresa que você quer abrir, é, é, é aquele casamento que você não quer perder, é sempre voltado a você conquistar coisas nessa terra. E quando ele fala que nós vencemos o mundo, ele está querendo dizer que nós não deixamos que a carne domine a vontade do Espírito. Isso é vencer o mundo. É você não aceitar o suborno, o engano, a mentira, a fofoca, a falcatrua, o egoísmo, a ambição. Esses são os frutos da carne. Você não aceita, então você vence o mundo. Não é o mundo no sentido empresarial, mas é o mundo no sentido da carne, dos nossos desejos. Aí ele fala assim, ó, esses falsos profetas, verso 5, eles são do mundo, por isso falam como é do mundo, tal. Nós somos de Deus. Quem é de Deus nos ouve, quem não é de Deus não nos ouve. Assim é que conhecemos o espírito da verdade, o espírito do erro. O espírito da verdade e o espírito do erro. Quem é de Deus nos ouve. Os profetas que não são ligados ao corpo, essas pessoas, elas são muito bem aceitas pelo mundo. Já aqueles que pregam a verdade não são aceitos. Por quê? Porque o mundo não aceita a verdade que está nessa pessoa, que é o Espírito Santo, que eles negam o tempo todo. Aí ele continua aqui, eu não vou ler as epígrafes, vou pular as epígrafes para não contaminar o entendimento que existem muitas epígrafes que são manipuladoras, né? No livro Bíblia, as epígrafes, elas funcionam como se fossem placas de direção, vai direcionando o seu entendimento para o que se quer. Temos que tomar cuidado. O livro Bíblia, ele foi compilado, gente, e trouxeram até nós por quem? Por aqueles que em Marcos 12, o Salvador falou que mataram os servos e mataram o filho para viver da herança. A herança do Pai é o livro Bíblia, que contém a história de salvação. É através dele que os falsos profetas conseguem manipular a grande massa. Então, como que eles dariam para nós um livro com a verdade nua e crua? Nunca fariam isso, por isso que ele tem muita manipulação. As epígrafes, o Novo Testamento começando em Mateus, quando na verdade o Novo Testamento começa em Atos, ali na descida do Espírito Santo. Eles começaram em Mateus para que as pessoas pratiquem as obras da carne que Cristo praticou, porque ele estava na carne, ele precisava praticar, ele estava cumprindo a lei. E nós, na nova aliança, não temos a obrigação de cumprir a lei na pedra, cumprimos agora a lei que está no nosso entendimento e no nosso coração. Mas se a gente entender isso, os mordomos perdem sua mordomia. Em Lucas 16, lá fala que o Salvador desapossou os mordomos. Eu sempre comento aqui. Mas o problema é que muitas pessoas falam, mas como desapossou se eles estão ainda aí com os seus tempos levantados, tosqueando as ovelhas? É porque esses mordomos só perdem a mordomia quando a pessoa ela nasce do Espírito. Quando ela entende o que era a nova aliança, que não é uma era. A nova aliança é quando você nasce do Espírito.
É no momento em que você aceita as palavras do Salvador, sai do aprisco, vai para os pastos verdejantes, vai buscar o Pai em espírito e em verdade, nem no monte, nem no templo. Aí você começa a ser, de fato, a esposa do Criador, que é um fato que esses falsos profetas sempre jogam, que ainda haverá o casamento, quando o casamento já é, o selo já é o Espírito Santo do Pai que vem e se casa. Em Mateus 6, o Salvador fala para as pessoas entrarem para o quarto. O quarto é local de intimidade, é local de gente casada. Então, se o pai chamou para entrar para o quarto, é porque era hora de se relacionar com ele. Mas os falsos profetas sempre vão jogar para o futuro, para que as pessoas não se casem com o Espírito Santo. Por quê? Porque eles querem continuar como pai e mãe. Lembra que na velha aliança era um noivado? Quem cuidava da noiva eram os pais e as mães, que eram os líderes religiosos através do templo, que as pessoas eram geradas ali e eles cuidavam dela. Mas quando vem o Salvador, como está escrito, e isso acontece semanalmente dentro dos templos religiosos, que são os casamentos, o que é que mais se fala? Deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, do mesmo jeito que a mulher deixa o pai e a mãe e se une ao seu esposo. Só que o Salvador veio, já trouxe o Espírito Santo para ver o casamento. E por que esses homens não largam a noiva? Querem manter ela como noiva ainda, a humanidade? Porque se eles largarem, a mulher vai se casar com o marido com a mulher, e eles perdem sua mordomia. Lembra que a vinha era lucrativa, então eles não querem abandonar. Ó, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, a gente já começa por aí. A gente percebe que muitos templos religiosos, por exemplo, são maravilhosos, lindos, mas o povo em si não tem ajuda. Não acontece como em Atos 5, que eles vendem tudo o que têm, pegam as ofertas, os dízimos e redistribuem para aqueles que têm menos. Eles não fazem isso, então significa que não há amor, é só interesse na lã. Verso 9. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que, por meio dele, vivamos, através da sua mensagem. Vós a estáis limpos pela palavra. Lembra, é a palavra dele que a gente tem que ter como alicerce. Ela é a pedra fundamental, que nós não podemos colocar outra. Mas, infelizmente, muitas pessoas têm o livro Bíblia como a palavra de Deus. E aí as pessoas pegam qualquer verso e colocam como sendo verdade. Por isso que existem tantas denominações. Mas é a palavra do Salvador que é o alicerce. Temos que saber encontrar ela no livro Bíblia. O livro Bíblia, até nesse ponto, ele é usado de uma forma manipuladora. Colocam como ele sendo a palavra de Deus. O livro Bíblia é a palavra de Deus. Tanto é que as pessoas falam, a Bíblia diz, a Bíblia diz. E não é a Bíblia que diz, é o Espírito Santo que diz. Mas, infelizmente, essa manipulação ela é muito grande e os falsos profetas beneficiam muito com isso. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que nos amou a nós e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amarmos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus e nós amamos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Ninguém jamais viu a Deus, mas quando nós amamos uns aos outros, o amor de Deus é aperfeiçoado em nós. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós e por ele nos tem dado o seu Espírito Santo. Então, a maneira que nós temos de conhecer que nós permanecemos nele e ele em nós é o seu Espírito Santo. E nós temos visto e testificamos que o Pai enviou seu Filho como um Salvador ao mundo. Olha, Salvador, ele veio salvar a humanidade da dor. E como que ele nos salva? Através da sua palavra. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Olha só, a pessoa simplesmente fala que ele é filho de Deus, então ele permanece nele e a pessoa em Deus e Deus nela. Só de confessar, ou seria de crer, de ouvir a voz do Espírito Santo. Lembra que lá em Marcos 16, o Salvador falou para os discípulos, quem crer e for batizado será salvo. Então você vê que esse batizado lá, que é receber o Espírito Santo do Pai, não é um batismo na água. Os falsos profetas manipulam essa passagem, porque lá o Espírito Santo não havia descido ainda. Então, quando ele fala, vão e digam que quem crer e for batizado será salvo, ele se referia ao batismo do Espírito Santo que estava para descer. E quem recebeu o Espírito Santo foi iluminado. E essa pessoa sendo iluminada, não há mais trevas. Dificilmente ela é enganada, dificilmente ela vai ser uma pessoa que vai cair em buracos, né, em abismos,
como o Salvador disse, que infelizmente muitos estavam indo atrás de cegos e estavam caindo em abismos. Mas quando vem a luz, essa luz ela cura a cegueira, traz claridade para a casa, que é o nosso entendimento. Então, assim, quando nós de fato ouvimos a sua voz, passamos a ser seus filhos, porque nascemos do Espírito, ele permanece em nós e nós nele. Esse que é o grande segredo que infelizmente a humanidade não enxerga e fica praticando rituais numa fé mística, né? Numa crença mística. Aí fala aqui no verso 16, e nós conhecemos e cremos no amor de Deus, que, que Deus nos tem. Deus é amor e quem permanece em amor permanece em Deus e Deus nele. Ou seja, só há uma maneira de saber que Deus está em você e você nele, quando você ama. Nisto é aperfeiçoado em nós o amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque qual ele é, somos também nós, neste mundo. Luz, né? No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Esse verso 18 ele é muito interessante porque a grande maioria das pessoas vão até o Criador por medo, né? Vão por medo. E quando há amor, não há medo. Você não vai por medo, você vai porque você ama. É muito diferente, né? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém diz eu amo a Deus e odeio seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? Esse verso 20 ele é muito libertador, porque infelizmente as pessoas estão a cada dia sendo ensinadas a irem para o templo para buscar a Deus, e de repente você percebe que buscar a Deus é amar ao próximo. Então aí muda tudo, né? E no verso 21, e dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Lembra da oração do Pai Nosso, que não é uma oração, né? É uma prática? Perdoa os meus pecados como eu perdoo os meus devedores. Então, o perdão dos nossos pecados está ligado a como nós perdoamos o próximo. Sempre é ele, né? Então, o falso profeta, ele não ensina isso. O falso profeta ensina você a ir para o templo para buscar a Deus. O verdadeiro profeta ensina você a amar o próximo, porque assim você estará agradando a Deus. O falso profeta ensina você a cantar hinos para louvar a Deus. O verdadeiro profeta ensina você a não dever para o próximo. Ele ensina você a não fofocar, ele ensina você a ser justo para com o próximo, que isso sobe nas narinas de Deus como um perfeito louvor, e não uma música criada, escrita por um compositor que você vai ficar repetindo ela, porque o próprio Salvador falou em Mateus 6 que são os gentios, né, que adoram ficar repetindo longas orações, achando que fazendo assim Deus vai ouvir. E lá ele usou o gentio como mau exemplo, porque ele estava na velha aliança. O pão tinha sido preparado para os filhos e os gentios estavam separados da casa de Israel. Só que após a descida do Espírito Santo, ele une, né, as ovelhas do aprisco com as de fora, como ele fala em João 10, para transformar aqueles que creem em um povo que teria um pastor e seria um rebanho, e não diversas igrejas com um monte de pastores, um monte de rebanho, porque quem nasce do Espírito passa a fazer parte do único e verdadeiro corpo, e esse corpo é daquele que se entregou no madeiro para trazer a sua palavra. Não foi mudo para o matadouro o tempo todo, como muitos dizem, que ele foi calado. Não, ele falou e falou muito, entregou a verdade para a humanidade. E depois de fazer isso que ele foi morto. Se ele tivesse ficado mudo, aqueles homens nunca teriam matado. O que incomodou o sistema foram suas palavras, porque suas palavras libertavam. Que o Eterno abençoe sua vida. Espero que 1 João 4 aí possa ficar registrado aqui no canal Curiosidades Bíblicas, para que você possa ler junto, né? Abrir aí o seu livro Bíblia e acompanhar. Leia novamente o capítulo todo. Que o Eterno abençoe sua vida grandemente. E numa próxima oportunidade eu gravo o capítulo 5 e outros capítulos que não foram lidos ainda. Tá bom? Ler o capítulo todo é muito importante para entendermos o raciocínio do autor. E o autor não foi João. O autor foi o Espírito Santo do Criador. A ele a honra e toda a glória. Que o Eterno abençoe sua vida.